Continuando o nosso curso de cálculo integral, a aula de hoje vamos tratar de uma das aplicações da integral, que é o trabalho mecânico. Vamos chamar mecânico porque existem vários tipos de trabalho, e esse trabalho mecânico ele fala da física. Tá? Então o termo trabalho ele é usado, né, na linguagem cotidiana, significando esforço necessário, né, quantidade de esforço necessária para executar uma tarefa. Então você realiza um trabalho. Na física esse termo tem um significado técnico, científico, né, que depende do conceito de força. Se um objeto move ao longo de uma reta, mudança de posição, S de t, então a força F no objeto, na mesma direção, é definida pela segunda lei de Newton, do movimento como um produto de sua massa pela sua aceleração. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente der um tratamento vetorial, fica assim. Tá? Mas também a gente pode relacionar isso com a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Esse caso aqui a gente colocaria também aqui assim, ó, vetorial. Pode ser vetorial, pode não ser vetorial. Se não for vetorial, vai ser apenas o módulo, já que a gente vai tratar de uma linha reta, no mesmo sentido, e assim vai. Tá bom? Então, você pode até desconsiderar, ou você vai encontrar dessa forma aqui, sem... Opa, apagou, foi tudo. Sem a setinha, sem o módulo, tá? Mas não esqueça que tem sempre por trás disso a ideia de um vetor, ou de vetores sendo relacionados ou multiplicados por escalares. Tá? Então, não esqueça dessa natureza vetorial, dessas grandezas envolvidas. Sendo que o trabalho, ele não é vetorial, ele é escalar. A gente vai ver, mas o trabalho não é vetorial, mas sim uma grandeza escalar. A energia do movimento causada pelo trabalho é a energia cinética, né? Por exemplo, de um carro. A relação exata entre trabalho e energia é governada por um princípio da física chamada relação trabalho-energia, e a gente vai discutir isso na nossa aula de hoje. Então olha só aqui. Ó. Trabalho feito por uma força aplicada na direção e no sentido do movimento. Tá? Aquele caráter vetorial que a gente vai deixar meio de lado para resolver, mas que a gente tem essa ideia aí na nossa cabeça. Se uma força constante de magnitude F, né, de módulo F, de intensidade F, for aplicada na direção e no sentido do movimento de um objeto, e se esse objeto se mover por uma distância d, então definimos trabalho W realizado com uma força como sendo trabalho é igual ao produto da força vezes o d de deslocamento. Certo? Então, essa aqui é a relação simples quando a força ela é constante e é no mesmo sentido do movimento. Quando não for no mesmo sentido do movimento, eu tenho um vídeo aqui sobre um curso, na verdade, né, de vetores, em que eu trato isso de forma mais adequada. Então, olha só aqui uma situação. Né? Na Olimpíada de 1976, Vassily Alexeyev espantou o mundo levantando 562 libras a cerca de 2 metros, desde o chão até em cima de sua cabeça, quebrando um recorde. Igualmente espantoso foi o feito de Paul Anderson em 57, de bruços no chão e usando as costas levantou 6.270 libras de chumbo e de peça de automóvel por altura de 1 centímetro. A pergunta é, quem realizou mais trabalho? Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a situação 1 do Vassily Alexeyev, que ele levantou um objeto, chamado de objeto, de quantidade de massa igual a 562 libras. E deslocou isso a 2 metros do chão. Tá? A segunda situação foi o Paul Anderson, que levantou quantidade de massa igual a 6.270 libras, com uma distância, né, por um deslocamento de 1 centímetro. A pergunta é,
quem realizou o maior trabalho? Será que um? Será que o outro? Só olhando assim, a gente não sabe, né? Repara o seguinte, aqui está em libras, e aqui está em metro, aqui está em libras, e aqui está em metro. Primeira coisa que você precisa, talvez, fazer é saber aqui da unidade do trabalho. No SI, Sistema Internacional de Medida, trabalho é o produto, né, da unidade da força pela unidade de deslocamento, certo? Então é Newton vezes metro, e a gente chama isso de Joule. De James Prescott, em homenagem a James Prescott Joule, tá? Então é o nosso Joule, certo? Bom, então tá aqui, é um J, né? Tá aqui, a gente usa o Joule. Como eu vou primeiro fazer? Primeiro, Newton vem de metro por segundo ao quadrado da aceleração vezes a quantidade de massa, que é em quilograma. Então, Newton é quilograma, quantidade de massa, metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, transformando aqui, ó, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que deixar todo mundo nessa unidade aqui. Esse aqui eu tenho que transformar de libra em quilograma, está em metro, e esse aqui está em centímetro, passa para metro. Esse aqui é fácil, né? 1 centímetro equivale a 1 sobre 100 metros, ou seja, 0,01 metro. E libra, como é que a gente transforma? Basta saber a relação quilograma-libra. Bom, então qual é a relação que a gente tem que saber aqui em libras e quilograma? Uma libra equivale a 0,453592 kg. Ou seja, basta eu multiplicar 562 por esse valor e eu tenho a quantidade de massa em quilograma, que dá aproximadamente 254, deixa eu botar aqui, massa em quilograma, 254,92, tá? Bom, eu ainda não estou fazendo o cálculo do trabalho. Vamos com calma aí, porque tem muita coisa para fazer. Aqui, olha, 6.270 vezes esse valor vai dar 2.844,02 quilogramas, tá? Então, é isso que nós temos aqui em quilograma. Mas como é que a gente vai calcular trabalho? Bom, trabalho é força vezes deslocamento, certo? Força vezes deslocamento. Qual seria a força que o Alexeyev deveria aplicar nesse peso? Está até dando uma dica aqui. É o seguinte, vamos colocar aqui no centro. Vamos colocar aqui assim, ó. Ele precisa vencer o peso do objeto. E como é que a gente calcula peso? Ora, peso é o produto da massa vezes a aceleração, porque também é uma força, só que é a aceleração da gravidade. Então, o trabalho que ele precisa realizar é a força peso. Ele precisa vencer a força peso do objeto, tá? Então, esse trabalho 1 vai ser a massa 1 vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento 1. Logo, isso vai ser a quantidade de massa 254,92 kg, bastante pesado, vezes a aceleração da gravidade, vamos colocar 9,81, né, aproximadamente, vezes o deslocamento que ele faz, 2 metros. Então, esse aqui é o nosso valor da força-peso aqui. E do outro aqui, ó, mesma coisa. Vai ser a quantidade de massa do 2, a aceleração da gravidade do 2 vezes o deslocamento do 2. Tá? Então, o trabalho 2 vai ser 2.844,02 vezes 9,81 vezes 0,01. Tá? Então, quem será que vai ter feito o maior trabalho em Joule? Fazendo o produto 254,92 vezes 9,81 vezes 2, isso vai dar igual a 5.001,53. 5.001,53.
2.053 joules, tá? Joules. Esse é esse aqui. E do outro, vamos lá saber quanto é que vai dar. 2.844,02 vezes 9,81 vezes 0,01 vai dar 278,99 joules. Então, se a gente fosse olhar apenas para a quantidade de massa, pareceria que o Paul Anderson tenha feito um trabalho maior, né? Por quê? Porque a quantidade de massa dele é 2.800 e a quantidade de massa do Alexeyev 254 quilos. Mas ele está perguntando do trabalho. Então o trabalho é força vezes deslocamento. Então, como ele fez um trabalho erguendo esta quantidade de massa por 2 metros, ele realizou uma transferência de energia maior no final, né? Ele realizou uma transferência de energia maior, né? Aqui é em joule, do que o Paul Anderson, tá bom? Do que o Paul Anderson. É por isso que a gente tem que fazer esse cálculo com calma, justamente para fazer a comparação. E, basicamente, isso é o trabalho realizado na direção do deslocamento, a força, né, constante na direção do deslocamento. Muito bem. Mas e se for uma força variável? Por exemplo, uma mola. Bom, se nós temos que trabalho é força vezes deslocamento para uma força constante, se tiver uma variação do valor da força, então a gente vai ter variação no valor do trabalho a cada pequeno deslocamento. Já dá para sacar o que é, né? Porque é o seguinte, se eu tiver aqui uma mola, né, com um objeto aqui, uma posição de equilíbrio, posição natural, e eu vou deslocar esta mola, né, do ponto de equilíbrio até uma outra posição. A gente sabe que a força de restauração da mola ela muda de acordo com o deslocamento x, tá? O deslocamento x. Então a força ela é proporcional, de modo linear até, ela é proporcional ao deslocamento, tá? Força é proporcional ao deslocamento. Se eu pegar força aqui e colocar o deslocamento aqui. Então, você imagina o seguinte, a cada pequeno pedacinho aqui, eu vou ter forças de valores diferentes. Ora, se eu vou ter força de valor diferente, então eu vou realizar um valor de trabalho diferente a cada pequeno pedaço. Então eu chamo esses pequenos pedaços de WK, né, trabalho K, que vai ser dado pela força daquele ponto, ou daquele pequeno ponto, vezes o deslocamento que ele provoca naquele ponto. Evidentemente, daqui até aqui, né, desse deslocamento daqui, eu vou ter uma quantidade significativa de trabalho, né? A força 1, deslocamento 1, mais a força 2, deslocamento 2, mais a força 3, deslocamento 3, até um valor de uma força N, deslocamento N. Já é o princípio da nossa integral, tá? Pequenos cálculos aqui daqueles retângulos, né? Aqueles retângulos, a força, se a gente tem aqui assim, ó, nesse caso aqui, ela é bonitinha porque é uma força da mola, né? Então eu vou ter aqueles pequenos, né, retângulos para calcular, tá? Então eu tenho aqui o F1, o F2, o F3, o X1, o X2, o X3 e o delta X1. O delta X1 é X1 menos X0. O delta X2 é o X2 menos X1, tá? O delta Xn é o Xn menos Xn menos 1. Quanto mais intervalos eu tiver, mais próximo do valor exato eu vou ter. Se eu tender o delta a zero, se eu tender o n a um número infinito de
retângulos, eu tenho a integral, né? Transformo na integral, esta série aqui eu transformo numa integral, e o trabalho mecânico agora vai ser definido como sendo a integral no intervalo de A até B. O que é esse intervalo de A até B? É o delta x, né? B menos A. Tá? Então aqui, ó, o B está aqui e aqui está o A. Então esse aqui é o nosso delta x. B menos A, sendo que vai ser o produto de f que depende de x, dx. Tá? Então essa é a nossa definição do trabalho para uma força variável. Certo? Muito bem. Vamos então ver esta situação aqui. O peso de um astronauta, ou mais precisamente o seu peso terrestre, uma vez que é medido na Terra, é a força exercida sobre ele pela gravidade da Terra. À medida que o astronauta se move para cima no espaço, a atração gravitacional da Terra decresce. E, portanto, o mesmo acontece com seu peso. Iremos mostrar mais adiante que, se supusermos que a Terra seja uma esfera com um raio de 4.000 milhas, né, em torno de 6.400 km, um astronauta que tem um peso de 150 libras, cerca de 68 kg, na Terra, lá na superfície da Terra, terá um peso, a partir dessa função aqui, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Há uma distância x milhas do centro da Terra. Use essa fórmula para determinar o trabalho em pés libras. Portanto, a gente não vai trabalhar, é ótimo, né? Não vai usar joule necessário para elevar o astronauta até a Estação Espacial Internacional, que está 220 milhas acima da superfície da Terra. Então está aqui nossa estação espacial. Vamos imaginar o seguinte: nós temos a Terra. A Terra ela tem um raio de 4.000 milhas, 4K aqui, ó, 4K milhas. E aqui há 220 milhas da superfície, ou seja, 4.000 mais 220 a 4.220 milhas. 4.220 milhas está a estação superficial. Está a estação espacial. Então vamos pegar e fazer um zoom daqui. Então a gente vai ter aqui, ó, esse pedacinho e aqui, tá? Então esse aqui é, aqui é o limite inferior, aqui é o limite superior. Então vai sair o astronauta daqui e vai ser elevado para cá. Qual é o valor do trabalho? Tá? Trabalho para elevá-lo até aqui assim. Então esse trabalho, que depende de x, evidentemente, vai ser devido a uma força, esse W maiúsculo, tá? Aqui é o peso, tá? Vou chamar até de P aqui, ó. Px, tá? Força peso. Força peso, que é a força, né? Por que é a força necessária? Porque o que está fazendo aqui a resistência é a força peso. Quando a gente vai elevá-lo, né? Colocar lá para cima, a gente vai exercer uma força que tem que ser pelo menos igual à força peso para conseguir elevar até a estação espacial, certo? Então esta força vai agir durante essa distância aqui, esse delta x, esse d, tá? Então a força que é necessária, ela Sfx, ele tem que ser igual ou maior, pelo menos, né? Igual ou maior que Px. Vamos usar o valor mínimo, que seria o Px dx, nesse intervalo de A até B, que é de 4.000 a 4.220. Tá bom? Então, vamos usar então a fórmula de Px, que é esse daqui. Tá? Então, W igual, vai ser 4.000 milhas a 4.220 milhas. 2,4, vai transformar isso aqui, né, em notação científica, equivale a 2,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 10 elevado a 9, tá? Então vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 9,
Sobre x², posso converter a x elevado a menos 2. Tá? Ou sobre x². Tá bom, tá aqui. Ó. Sobre x². Porque a gente já vai logo resolvendo, mas com calma. Isso aqui é a força variável dx. Como isso aqui é constante, vem para fora, sem problema nenhum. 2,4, 10 a nona, integral de 4.000 até 4.220, x elevado a menos 2 dx. Tá? Então, isso vai dar 2,4, 10 a nona. Integral disso aqui vai ser menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Deste intervalo, 4.220 a 4.000. Legal? Então, bora resolver na próxima página. Então, arrumando a resolução, está aqui assim, né? O trabalho vai ser 2,4 10 a nona. Aí substitui 2,4 vezes 10 a nona, substitui menos 1 sobre 4.220, menos 1 sobre 4.000. Ok? Bom, aqui parece mais interessante só fazer esta conta de calculadora, não precisa perder muito tempo com isso, né? 2,4 vezes 10 a nona, se quiser dar só uma arrumada, vai ficar 1 sobre 4.000 menos 1 sobre 4.220. Tá? Fica um pouquinho mais perceptível. Então vai ficar 1 dividido por 4.000 é 0,0000. 2,4, 10 a nona. Vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 1 dividido por 4.220 vai ficar 2,3, aproximadamente 2,37, tá? Vezes 10 a menos 4. Então, isso vai dar 2,5 menos 2,37, 250 menos 237 dá 0,13. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a nona vezes 0,13 vezes 10 a menos 4. Certo? Bom, aí basta eu multiplicar 2,4 vezes 0,13 e dá 0,312. Vou já arrumar isso. Vezes 10 a nona vezes 10 a menos 4 é 9 menos 4. Então, 10 a quinta. Para arrumar aqui, basta eu multiplicar por 10, então vai ficar 3,12 e dividir isso aqui por 10. Né? 10 a quinta por 10 fica 10 a quarta. Tá? Então, está aqui. Libras, pés. Ou, melhor dizendo, pés, libras. Então, esse é o valor do trabalho. Tá? Pés, libras, que é a medida anglo-saxã para isso. Se quiser fazer essa mesma situação transformando para o SI, tá? Só pegar aqui a relação pés libras para joules. Sabendo que 1 pé libras é equivalente a 1,3558 joules, logo a gente faz o produto aqui, só multiplicar 3,12 10 a quarta vezes 1,35, vai dar aproximadamente 42.300, ou 4,2 10 a quarta, né? Isso aqui é 31.000. Isso aqui dá 31.200 aproximadamente. Então isso aqui dá aproximadamente, que dá 0,96. Aproximadamente 42.300 joules. Certo? Então, este é o nosso resultado. Se quiser deixar em notação científica, 4,2 10 a quarta. Tá? Sem problema nenhum. Muito bem, então vamos calcular o trabalho numa situação como essa, em que um tanque de água possui o formato de um cone circular, então formato tranquilo, né, de volume, invertido, com altura de 10 metros no total
e raio da base 4 metros. Então, essa altura desse ponto até esse ponto aqui, está aqui o nosso eixo X, vale 10 metros. E o raio da base vale 4. Ele está cheio de água até a altura de 8 metros. E a pergunta é, encontre o trabalho necessário para esvaziar o reservatório, bombeando toda a água pela parte inferior do tanque. A densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. Por que fala de densidade? Porque densidade é uma relação de massa e volume. Tá? E nós temos aqui, pegando aqui essa parte roxa, um volume. Esse volume ele exerce uma força para sair, para esvaziar. E isso só é possível por causa da força-peso. Tá? Então, força-peso é a força que atrai esta água, né? E essa água atrai também a terra, só que como a inércia dela é menor, então essa atração faz com que esta água se mova e vá para baixo, tá? Em relação à terra. Então, essa relação, isso daqui tem um certo volume, isso daqui tem uma certa quantidade de massa, e a relação massa-volume, a gente chama isso de densidade. Muito bem. Uma outra relação que eu queria chamar a atenção é uma relação de triângulos, em que esse tamanho aqui do raio ele é variável, né? Evidentemente aqui, olha, tem um elemento de volume, ele é maior porque o raio é maior, ou seja, ele é mais pesado. E aqui tem um elemento de volume menor, portanto esse RI ele varia, né? Esse RI varia de quanto até quanto? Ora, o intervalo de variação dele é de 0 até 4. Então, eu tenho vários elementos de volume. Tá? E quanto mais elementos de volume eu tiver, mais preciso será o cálculo da força que varia. Né? Porque aqui, olha, a força peso é uma, P1. Aqui a força peso é outra, P2. Aqui a força peso é diferente. Então, como isso aqui é diferente de altura, a força sobre esse elemento de volume muda, né? Aqui ela é um, aqui é outro, aqui é outro. Ou seja, nós estamos diante aí de uma força variável. Tá? P1 é diferente de P2, é diferente de P3 e assim vai, sucessivamente. Outra coisa interessante, deixa eu apagar aqui para a gente mostrar esse elemento, né? Então, isso aqui senão vai ficar muito sujo aqui a imagem. Então, o que você tem aqui assim? Que 4, né, esta base, raio da base aqui está para RI, assim como 10 menos XI está para, assim como 10 está para 10 menos XI. Daqui para cá eu tenho um XI. O que é o XI? O XI é essa distância daqui até aqui assim, e o restante aqui é 10 menos XI. Tudo bem? Fazendo então essa relação, né, teorema de relação entre triângulos semelhantes, eu posso isolar o valor de RI como sendo 2/5 de 10 menos XI. Asterisco. Certo. Guardado isso, então eu posso calcular o volume. Por que eu posso calcular o volume? Pega esse elemento aqui assim e vamos colocar ele aqui. Ó. Vou colocar isso aqui. Essa distância aqui é o nosso elemento de volume. Eu tenho a área da base vezes a altura, certo? É o nosso elemento de volume. Então, a área da base é πri² vezes a altura ΔX. Ora, RI ao quadrado está aqui, ΔX está aqui. Então, fica 2/5, 4/25, tá? Pi RI ao quadrado, que continuando é isso aqui, 10 menos XI ao quadrado, vezes a altura ΔX. Como a gente falou que densidade é uma relação massa-volume, massa desse elemento de volume aqui, MI, vai ser a densidade da água que é constante, vezes o volume desse elemento aí. Vou chamar de VI, tá bom? Vou chamar de VI.
Fazendo, como a densidade da água vale 1000, então 1000 vezes isso, né? 1000 vezes 4π sobre 25 avos, 10 menos x ao quadrado, ΔX, igual a 160, arrumando tudo, né? 160π, 10 menos x ao quadrado, ΔX. Vamos guardar essa informação. Esta aqui é a massa deste elemento de volume. Lembrando que existem vários elementos de volume aqui variáveis. Quantidade de massa variáveis. Portanto, a força-peso, não sei se você lembra, mas a força-peso de um objeto qualquer é definido como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Se você for dar um tratamento vetorial, é aqui. Como no nosso caso aqui a gente está fazendo na mesma direção do deslocamento, então não precisa se preocupar com esse tratamento vetorial. Peso igual a massa vezes a aceleração, que está agindo aqui assim, tá bom? Para fazer a água descer. Logo, a força peso sendo massa vezes aceleração, vai ser MI, esse elemento que é variável, tá? Existem vários MI, MI1, MI2, MI3, MI4, certo? Porque vai ter, ó, esse elemento aqui, esse aqui, um do lado, outro. Cada um desses, imagina vários elementos aqui. No caso, você já sabe, a gente vai fazer isso tender ao infinito, tá? E é justamente isso que vai gerar a nossa integração, não é isso? Então, vamos lá. Então, massa vezes gravidade, aceleração da gravidade. Colocamos aqui 9,8, que é aproximadamente, tá? Vezes 160π, 10 menos x ao quadrado, ΔX. Então, a força-peso, vou chamar até de PI aqui, tá bom? A força-peso deste elemento aí é isso aqui. Força-peso variável, não é a mesma força-peso, é variável. Se fosse um cilindro, cada elemento desse teria um valor, mas mesmo assim teria as considerações de se fazer. Mas vamos deixar isso para outro problema. Bom, está aqui a nossa força-peso, né? O nosso FI é a nossa força-peso. Beleza. Vamos agora terminar a situação. Ó. O trabalho é a força I, X, I. Ou seja, substitui, né? Vou pegar isso daqui tudo e colocar aqui, ó. Tá aqui. O nosso... Cadê? O XI está aqui no meio, tá? Aqui o XI e está aqui a força-peso, tá bom? Se eu pegar os vários XI que existem, fazer o número de elementos de volume tenderem ao infinito, eu vou ter a minha integração. Vai de onde até onde, Ricardo? Ora, eu vou transformar isso aqui numa integração, tá aqui, ó, no limite de 2 até 10. Por quê? Porque a altura da água foi dada, ó, 8 metros. Então, se o total é 10, a altura dele está 10 menos 8, né? Seria esse 2 aqui. Então, vai variar. De onde vai variar até onde? Tá? Então, deixa eu apagar aqui, que está muito carregado aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, aqui. Olha só. Este aqui é o nosso limite inferior. Por quê? É porque você pode colocar ele assim, ó. Tá bom? Colocar de ponta cabeça, cabeça para baixo. Então, vai ser do 2 até o 10. Vai ser do 2 até 10. Esse é o meu limite, né, de integração, tá? De 2 até 10. Daqui para cá, a distância delta é 8. Tá? Bom, então, de 2 até 10, 1568π x, 10 menos x ao quadrado dx. Como essa parte toda aqui é constante, sai. Tranquilo? Essa parte toda é constante, sai. Deixa eu colocar aqui a separação. Desenvolve isso aqui, desenvolve esse binômio. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ao quadrado do primeiro, aliás é menos, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu pego esse binômio e multiplico por x, x vezes 100, x vezes 20x e x vezes x ao cubo. Se transforma em 100x menos 20x quadrado mais x ao cubo. Tá? Resolvo separadamente esses monômios. Integral de 100x é
100x² sobre 2 dá 50x². Integral de 20x² é x² sobre 3. Aqui, ó, 20x³ sobre 3. Quadrado aqui, cubo aqui, vai ser 4 x² sobre 4. Tá aqui, x² sobre 4 tal. Nesse intervalo de integração, substitui por 10 aqui, aqui, aqui. Menos, substitui por 2 aqui, aqui, aqui. Aí você tem aproximadamente um trabalho, né? Vai ser 1568π vezes 2048 sobre 3. Né? Você faz todas as considerações aqui, a substituição, soma de fração, tudo, e subtração de fração também, dá esse valor. A gente arredonda aqui para 3,4, 10 a 6 joules. Então, olha só como é poderoso a integração numa situação de força variável. Tá? Porque normalmente no ensino médio a gente trabalha só com forças constantes. Então, força constante, né? A constante sai da integração. No caso, quando é força variável, não. Então, a gente tem que considerar isso. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha compreendido isso daí. E vamos adiante. Muito bem, para encerrar a nossa aula, eu vou estabelecer aqui a relação trabalho e energia. Uma pequena demonstração, né, de uma situação em que você vai relacionar a realização de um trabalho com a energia mecânica associada a isso. Tá? Então, segundo a lei de Newton, o que é que ela nos fala? Que, dada uma força resultante sobre um corpo diferente de zero, vai existir neste objeto uma aceleração. Tá? Então, você tem um objeto qualquer, podemos, sei lá, um carro. E aí o motor exerce uma força para a roda e tal, atrito, e aí vai para frente. Bom, essa força resultante produz a aceleração do carro, certo? O que é aceleração? É mudança de velocidade. Ou eu posso estabelecer que a aceleração é a nossa variação da velocidade, certo? Bom, aí o objeto, ele, no momento inicial t0, ele está ocupando a posição A. E no momento t1, depois, né, t1, melhor dizendo, ele está na posição B. Ele estava aqui, sofreu a ação da força e vai para cá. Neste momento, ele estava com uma velocidade inicial e vai para uma velocidade final. Então, essa é a descrição geral de um movimento qualquer, um carro, bola, um objeto qualquer que sofre a ação de uma força resultante diferente de zero, certo? Muito bem. Então, a definição de trabalho, essa força, vamos considerar uma força, por enquanto, uma força qualquer, né, que dependa da posição. Então, no intervalo de A até B, f de x dx é como a gente calcula o trabalho, certo? Bom, já que a força depende da posição, é variável em relação à posição, a aceleração ela vai ser dependente do tempo, pode ser constante, mas em muitos casos não é. A aceleração não é constante. Então, ela é definida como sendo a variação da velocidade, né? Ou seja, mdv de t, certo? Sendo que velocidade é nosso dx de t dt. Então, vamos olhar aqui para essa situação, tirar aqui os intervalos de integração por enquanto, mas basicamente ele é associado ao t0 e o t1, e o VI e o VF, tá bom? Então, se eu for mudar para DT, vai para T0 e TI. Se eu for mudar para DV, vai VI e VF. Eu vou mostrar já já. Então, olha só, f de x dx eu posso reescrever como sendo m dv dt, né, massa vezes aceleração, e o dx como sendo v dt. Ó, vou pegar aqui, ó, dx é o nosso v dt. Então, vou colocar aqui, ó, v dt. Sendo assim, olha só, m dv v dt dt. Então, a gente pode tratar isso como um diferencial, simplificar um pelo outro. Tá? Isso
Matematicamente não deveria ser assim, mas apenas uma demonstração bem básica, bem tranquila. Dá para justificar melhor, mas é só para você entender. Eu posso reescrever como sendo mv dv. Tá? E aí os limites de integração vão ser, sai do A até B, no caso aqui é o dv, vai de VI a VF. Então vai de VI a VF. Tá? Você então tem essa situação aí. Resolvendo essa integral, ela é super simples. Você vai resolver essa integral aqui, V dv, massa é constante, a gente está tratando com massa um valor constante. Então vai ser V quadrado sobre 2 de VI até VF. Tá? Logo, o trabalho vai ser M VF quadrado sobre 2, a gente pode colocar meio para cá, menos meio de M VI quadrado, né? Essa é uma equação interessante que a gente vai conhecer já já, né, na forma geral. Então, o que é? É expressa a relação trabalho-energia, e se definirmos a energia do movimento, ou mais precisamente a energia cinética, como sendo meio de mv quadrado, o que eu tenho aqui? Que o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou o trabalho é essa variação da energia cinética. O trabalho ele tem como consequência variar a energia cinética do objeto. É uma consequência. Assim como ao aplicar uma força resultante, a consequência é a variação da velocidade, aqui estabelecemos, então, que o trabalho mecânico ele traduz na variação da energia cinética. Tá? É a relação trabalho-energia. Ok? Então é isso. Só vou deixar aqui uma atividade para casa, usando a lei da gravitação do Newton. Força igual a Gm1 m2 sobre r quadrado, que basicamente o que é isso? É que se eu tiver aqui um corpo massivo e tiver um objeto aqui de massa M1 e esse aqui é M2, vai ter entre eles a força gravitacional e ela é dada por esse valor aqui, onde R é essa distância entre os objetos. Tá? E aí, se um dos corpos está fixo, encontre o trabalho necessário para mover o outro de RA até R igual a B. Certo? Encontre. É um bom trabalho. Depois calcule o trabalho necessário a partir da equação que você encontrar. Calcule. Então, basicamente, você vai fazer essa integral de A até B, F dependendo de R, dr. Tá bom? Não é tão difícil quanto parece. Acho que você consegue. Beleza? Até a próxima aula. Espero que você esteja aprendendo cada vez mais sobre integração. Até mais.